Olá, alunos do Centro Universitário Internacional Uninter, sou o professor Oswaldir. Nós vamos trabalhar aqui um exercício para a disciplina de Geometria Diferencial. Então, o exercício diz o seguinte: seja α uma função do R por R3, né, uma curva regular, e a curva aqui é dada, né, por cosseno hiperbólico dt, seno hiperbólico dt e t. Ó. Então, ele transforma uma função do R2 para uma função do R3. Ó. Ele pede no primeiro item, ó, mostrar que α é regular, ó, e calcular seu comprimento de arco. Ó. Então, lembrando, né, que a curva, né, para ser denominada curva regular, né, a derivada ela não tem que ser diferente de zero, né, para qualquer valor de t, né, do instante t. E o comprimento, eles vão depois utilizar a forma específica para o comprimento de arco. Né. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar, então, a derivada de t. Ó. Então, aqui você tem que pegar lá nas regras de derivação, ver lá que não é tão comum, né, a derivada de cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, né? Mas elas são semelhantes que você já vê para as trigonométricas. Né? Então, a derivada de cosseno é seno, né? Seno hiperbólico de t. A de seno é cosseno e a derivada de t é 1. Né? Então, essa derivada ela vai ser sempre maior que zero. Né? Desculpa, é sempre diferente de zero. Né? Por quê? Ó? Porque aqui a terceira componente é 1. Ó. O cosseno hiperbólico, por definição, ele tem como imagem, né, do 1 ao mais infinito. Ó. Então, o único que pode ser zero aqui é o seno, né? E o seno hiperbólico. Ó. Então, aqui está comprovado que essa curva ela é regular. Em qualquer instante t, a derivada nunca vai ser zero. Agora, vamos calcular, então, o comprimento de arco. Ó. Então, o comprimento de arco ele é ct, né? Igual a raiz quadrada, a integral de 0 a t, né, da norma da derivada alfa' de t. Aqui vamos trocar essa variável, né? du. Ó. Tá? Então, eu vou precisar calcular a norma. Eu apaguei aqui a derivada, né? Então, a derivada nós temos aqui que é de t, ó. Seno hiperbólico, cosseno hiperbólico e 1. Ó. Então, vou precisar calcular a norma dessa derivada, né? Então, a norma de alfa' de t, ó, ele vai ser igual a raiz quadrada de seno de h ao quadrado, né? dt mais cosseno h dt mais 1. Ó. Tá? Então, aqui você tem que procurar também lá as identidades hiperbólicas. Né? E tem uma identidade lá que você vai utilizar aqui para simplificar isso aqui. Ó. Você tem que cosseno h ao quadrado dt menos seno h dt ao quadrado é igual a 1. Então, eu vou trocar aqui esse 1, eu vou trocar por essa identidade. Ó. Vou precisar apagar aqui. Então, eu vou ficar, então, a norma de alfa' de t, ó, vai ser igual a raiz quadrada de seno hiperbólico ao quadrado dt mais cosseno hiperbólico ao quadrado dt. Então, mais, no lugar desse 1 aqui, eu vou colocar essa identidade. Ó. Então, cosseno h ao quadrado dt menos seno h ao quadrado dt. Aqui eu posso simplificar, então, o seno, né? Vai sobrar 2, né? Cosseno mais cosseno, 2 cosseno hiperbólico ao quadrado dt,
Aqui o cosseno eu posso simplificar, então fica raiz de 2 cosseno h dt. Então, essa é a norma da derivada da curva alfa. Então, agora eu vou calcular o que está pedindo lá, que é pedindo aqui o comprimento de arco. Ó. Então, a gente usa o ST, né? Então, que vai de 0 a t. Então, a norma... Aqui eu vou voltar para o t mesmo, ou usa U, tanto faz. Então, aqui eu vou trocar a norma da alfa por 2h, raiz de 2, cosseno de h dt, dt. Ó. Então, o 2 eu posso pôr fora da integral, né? A integral de cosseno, é seno. Então, fica seno hiperbólico dt de 0 a t. Ó, né? Então, aqui nós vamos ter que o comprimento de arco é dado por raiz de 2 seno hiperbólico dt. Então, esse é o comprimento de arco, para a curva alfa. Agora, nós vamos colocar aqui mais um item, o item B. Item B. Ele pede aqui para calcular o vetor tangente, né? Então, determine o vetor tangente e a curvatura de alfa. Então, aqui, a vetor tangente, ó, ele é dado de t, ó, ele é dado pela derivada de t e pela norma da derivada de t. Então, nós temos aqui que a derivada é, deixa eu lembrar a derivada é seno h dt, cosseno h dt e 1. Ó. E vou dividir pela norma que nós vimos agora há pouco aqui, que é raiz de 2 seno hiperbólico de t. Ó. Então, aqui eu posso escrever da seguinte forma. Cada componente do vetor, ó, eu posso dividir aqui pelo denominador. Ó. Então, eu vou pôr a raiz de 2 aqui fora, né? Eu vou ter seno hiperbólico de t sobre seno hiperbólico de t. Ó. Acho que eu peguei errado aqui, né? Deixa eu ver. Eu peguei aqui eu peguei errado, que é aqui eu peguei, na verdade, o comprimento de arco. Na verdade, aqui o módulo é raiz de 2 cosseno hiperbólico de t. Então, a norma lá da derivada, ó, é 2 cosseno hiperbólico de t. Ó. Então, agora, cada elemento do vetor eu vou dividir pelo cosseno. Então, vou ter seno h dt dividido pelo cosseno, cosseno de h por cosseno de h, e 1 dividido pelo cosseno hiperbólico de t. Então, o meu vetor tangente, ó, a curva, ó, isso aqui nada mais que a tangente hiperbólica de t. Ó. Aqui vai dar 1, e aqui, isso aqui é secante hiperbólica de t. Então, esse é o vetor tangente. Agora, falta determinar a curvatura. Ó. Vou precisar apagar aqui. Então, a curvatura de t, ó, ele é igual ao produto misto, né,
da derivada da curva pelo derivada segunda, ó, dividido pela derivada, da norma da derivada ao cubo. Ó. Então, aqui para nós falta a derivada segunda, né? Então, a derivada primeira de t nós temos que é a derivada primeira ó, é seno hiperbólico de t, cosseno hiperbólico de t e 1. Ó. Então, a derivada segunda aqui vai ficar cosseno hiperbólico, seno hiperbólico de t e derivada de 1, 0. Então, agora eu já posso determinar aqui o produto vetorial. Ó. Então, o produto vetorial das duas derivadas. Aqui faltou mais uma linha, derivada segunda, né? Então, calcular aqui o produto vetorial. Ó. Alfa' de t com alfa duas linhas de t. Então, aqui eu coloco os vetores da base canônica, IJK. Né? E agora os vetores. O primeiro vetor, seno hiperbólico de t, cosseno hiperbólico de t e 1. E aqui embaixo, cosseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t e 0. Então, começando aqui pelo usar Laplace, né, eu vou pegar a primeira linha aqui como referência. Então, para o primeiro componente, eu vou pegar o determinante o determinante de cosseno de h com 1 e seno de h com 0. Então, aqui você multiplica em diagonal, né? Eu vou ter, aqui vai dar 0, então vai ficar menos seno hiperbólico de t. Agora, para j, ó, vai ficar a coluna aqui do seno de h cosseno de h com 1 e 0. Ó. Só que lembrando que o j aqui é a soma dos índices e é ímpar, né? No cofator. Ó. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar menos cosseno, então vai virar mais cosseno hiperbólico de t. Ó. E por último, o do k. Então, o k vai pegar exatamente esse determinante aqui. Ó. Então, eu vou multiplicar seno com seno menos cosseno com cosseno. Então, eu vou pôr aqui embaixo, né, seno ao quadrado de t menos cosseno hiperbólico ao quadrado de t. Aqui dá para simplificar, né, tem uma identidade, né, para essa expressão aqui, ó, que o cosseno ao quadrado de t menos seno hiperbólico ao quadrado de t, ele é igual a 1. Ó. Então, nessa ordem, o cosseno ao quadrado menos seno vale 1. Ó. Então, só que aqui está como está ao contrário, então isso aqui vai ficar igual a menos 1. Ó. Então, o produto vetorial aqui vai ficar menos seno hiperbólico de t, cosseno hiperbólico de t e menos 1. Ó. Que mais? Então, até aqui está certo. Agora falta calcular, então, a curvatura. Ó. Então, a curvatura de alfa, ele é dado, então, pela norma desse vetor, né, que é o produto vetorial. Então, eu vou ter aqui, a norma vai ser raiz quadrada, né, de seno menos seno hiperbólico de t, mais cosseno hiperbólico ao quadrado de t, mais menos 1 ao quadrado. Dividido pela derivada, né, que é raiz de 2 cosseno hiperbólico de t ao cubo. Ok. A norma da derivada. Ó. Então, agora eu vou tentar simplificar isso aqui. Então, a curvatura de t, ele é dado por... aqui em cima vai ficar raiz quadrada de seno h ao quadrado de t mais cosseno h ao quadrado de t mais 1 sobre raiz de 2 cosseno de h t ao cubo. O que mais dá para simplificar aqui? Aqui vai dar para trocar por 1, né?
Vamos trocar por 1 usando a identidade, né? Essa identidade que a gente usou aqui, né? Então, a curvatura de alfa é dado por, aqui vai ficar seno hiperbólico ao quadrado de t mais cosseno hiperbólico ao quadrado de t. No lugar do 1, então eu vou trocar pela identidade, ó, que é mais cosseno h ao quadrado de t, que não vai caber o espaço, continuar aqui, menos seno h ao quadrado de t, sobre, eu vou pôr aqui só alfa' de t, ó, ao cubo, ó, que está em raiz, né? Daí aqui eu vou conseguir cancelar o seno, vai ficar então a curvatura de t igual a cosseno com cosseno dá 2 cosseno ao quadrado de t. Ó. Aqui embaixo eu vou aproveitar para simplificar, né? Aqui vai ficar raiz quadrada de 2 ao cubo, né? Vezes cosseno de ht. Então a curvatura vai ficar igual, aqui eu posso separar a raiz, né? Fica a raiz de 2, o cosseno vai simplificar, cosseno hiperbólico, sobre, aqui também dá para simplificar, isso aqui vai ficar 2, raiz de 2, cosseno h ao quadrado de t. Ó. Tá? Aliás, aqui é o cubo, né? Eu coloquei ao quadrado, né? Aqui embaixo é o cubo. Ó. Aqui ele está o cubo, né? Então é o cubo. Então aqui eu posso simplificar a raiz e posso simplificar um dos cossenos. Ó. Então, resposta, a curvatura vai ser 1 sobre 2 cosseno hiperbólico ao quadrado de t. Ó. Essa que vai dar a curvatura em qualquer instante da curva regular alfa. Ok? Então, mais um exercício para a disciplina de geometria diferencial.